Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de Respondendo Perguntas, tirando dúvidas com o advogado de imigração, hoje o Dr. Mark aqui nos Estados Unidos. Doutor, muito obrigado pela participação novamente. Roger, eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui com você no seu canal, com os seus seguidores aí. Até uma Freitas. Oi doutor, e sobre a reconciliação orçamentária? Outro advogado falou que se o patrão dar carta, vai ser multado, isso procede? Que carta, hein? Boa pergunta. Também não entendi. Ficou... Não Tenta sei dessa carta. contextualizar, gente, para ficar melhor. Mas ajuda a gente aqui, meu Deus. Bota vírgula, ponto. Meu Deus. E outra coisa, Roger, assim, falar de um projeto de lei que ainda não foi aprovado, então a gente não sabe o que vai ser aprovado, se vai ser aprovado, qual o texto que vai ser aprovado. Quem estiver falando de fatos concretos não está falando certo, porque não tem ainda, entendeu? Tem um projeto de lei. O que está no projeto? O projeto fala isso, mas a Câmara dos Deputados pode mudar, o Senado pode empurrar o próprio projeto deles com outra letra de lei ali, enfim. E, no final das contas, pode ser aprovada uma coisa totalmente distinta, ou não pode ser aprovada, ou pode ser incluído tudo. Então... Essa pergunta de José é um pouquinho grande, tá, doutor? Olá, senhores, boa tarde. Eu trabalhei na construção durante toda a pandemia, 1 ano. Aí aqui ele contextualiza. E em fevereiro de 2021, voltei para o Brasil. Eu estava legal no país durante o trabalho. Será que eu tenho chance de, pelo Essential Works, de conseguir o Green Card? Só que aí tem um contexto aqui abaixo, tá, doutor? Ó. Eu já estou nos Estados Unidos de novo. Entrei com visto de turista e fiz a extensão durante o período que trabalhei na pandemia. Não fiquei fora de status. Obrigado, senhores. Ótima live. Bom, José, eu entendi mais ou menos, só a linha do tempo aí que não ficou tão clara, mas você veio, eu imagino que você tenha vindo com o status com visto de turista e trabalhou aqui nos Estados Unidos sem autorização de trabalho, ou seja, uma violação ao seu status de turista. Antes do seu status de 6 meses expirar, provavelmente você deu entrada no pedido de extensão de turista, né? Não sei se seu pedido de extensão de status de turista foi aprovado ou se ele está pendente. O importante é que quem ficou nos Estados Unidos, além do prazo, mas que tinha um pedido de extensão pendente, não teria acumulado tempo de presença ilegal. Tá? Tem que ver por quanto tempo você trabalhou nos Estados Unidos, porque às vezes esse visto seu já poderia, inclusive, estar considerado cancelado. Às vezes ninguém prestou atenção nisso. Se você voltou para cá, ninguém analisou isso no aeroporto, mas se você voltou, você correu grandes riscos aí. Ainda bem que não aconteceu nada, você entrou, mas poderia ter sido deportado dali mesmo. Tá certo. Nesse caso, doutor, ele se encaixaria na possível proposta de reconciliação, que talvez passe ou não, por ele ter trabalhado na pandemia? Então, teria que ter demonstrado que ele estava presente no dia 1º de janeiro de 2021. Então, se ele foi embora para o Brasil 30 de dezembro de 2020 e só voltou depois do dia 1º de janeiro de 2021, provavelmente não entraria nisso aí, porque um dos requisitos é a presença física nos Estados Unidos, naquela data. Lembrando que o senhor não está afirmando nada, o senhor só está analisando o contexto, então ele vai procurar um advogado, pode ser até o senhor, não sei, e aí depois, se sair a proposta, aí que ele vai ter a resposta dele, mas aqui estamos analisando. Bem lembrado, Roger, assim, nenhuma resposta aqui vincula Não, eu não tô falando para nenhum cliente, é tudo aqui informativo, o cliente tem que agendar seu horário comigo, pagar a minha consulta, e eu vou ter disponibilidade ali só para atender o seu caso. Isso aqui é apenas informação, não configura relação advogado-cliente e não tome nenhuma atitude com base no que está sendo falado aqui. Seu caso tem que ser analisado minuciosamente, detalhadamente, criteriosamente,
para um profissional poder falar o que ele acha. Show de bola. Então, dentro desse contexto aqui, né, fevereiro de 2021, né, como eles colocaram lá que tinha que estar até janeiro de 2021, talvez isso possa, né, dar um probleminha para ele. Tem que ver quando que ele saiu dos Estados Unidos. De repente, ele saiu dos Estados Unidos no dia 2. Pode ser, pode ser. Tem que analisar como que a lei vai ser aprovada direitinho aí. Estou em processo de asilo. Não tive nem entrevista com o agente de imigração ainda. Terei algum problema em tentar migrar para essa nova lei, caso aprovada? Então, ele já sabe que não foi aprovada, então, só que gostaria de saber. Tá. Bom, essa lei independe do seu processo de asilo, né? Então, assim, ela vem ela viria para legalizar e várias pessoas, independente se tem uma entrevista de asilo já aprovada ou não. Se você tem uma entrevista de asilo e ela é aprovada, o seu asilo é aprovado pelo oficial do USCIS, aí você não dependeria dessa legalização, né? Aí você poderia chegar ao Green Card pelo simples fato da sua entrevista de asilo ter sido aprovada. Vamos para o próximo superchat aqui, que é do Edno Alves Martins. Mandou $10. Muito obrigado, Edno. Vim pelo México, fiquei preso 65 dias. Entrei pedindo ajuda por medo de voltar para o Brasil. Fiz entrevista de Credible Fear, 4 horas, e deu positivo por tortura e fui liberado. Caraca. O que faço agora, doutor? Ok. Nossa. Bom, bem longa aí a entrevista aí, provavelmente o oficial de asilo devia ter muitas dúvidas aí sobre o seu caso. Para quem não sabe, essa entrevista de Credible Fear, ou medo creível, né? Como se diria? Medo, não sei, medo razoável é outra. Tipo, você tem que... se você pegar de 10 pessoas, 9 se qualificariam, ou seja, é uma porcentagem muito alta. Mas o Credible Fear é só para dizer que você tem um mínimo ali de verdade no que você está falando. Minimamente, o governo americano acredita que você realmente possa ter um medo de perseguição no seu país e, por isso, você vai poder ter uma entrevista com uma audiência com o juiz de imigração. Então, as pessoas que vêm pela fronteira e são apreendidas, tá? Elas são colocadas nessa audiência de uma entrevista de Credible Fear com um oficial de asilo. Se ela tiver o Credible Fear positivo, não quer dizer que o caso foi aprovado. Agora você vai para a etapa de ter uma entrevista com uma audiência com um juiz de imigração, que provavelmente você deve ter recebido aí uma nota de comparecimento à corte, com uma data, indicando quando que você deve se reportar. É importante que você siga todos os passos, porque se você faltar, você pode tomar uma decisão à revelia e ali vai ter a mão pesada do juiz que vai te ordenar, mesmo você não estando presente, removido do país, e aí, em qualquer situação, o ICE pode ir lá te pegar para executar aquela ordem que o juiz deu à sua revelia, porque você não compareceu. No caso dele, foi supostamente o asilo defensivo, né, doutor? Ou não? O asilo defensivo. O credible fear é sempre defensivo. Tá? Não Entendi. Tem entrevista de credible fear em asilo afirmativo. No asilo afirmativo tem a entrevista do asilo propriamente dito, como eu disse, o credible fear, a sua responsabilidade como imigrante é provar minimamente que existe uma possibilidade. É só você passar naquela peneira ali, tá? Mas você não ganha benefício algum. Quer dizer, você ganha a oportunidade depois de ter uma audiência com o juiz de imigração. No asilo afirmativo, a sua entrevista já é uma entrevista completa. Se der positivo, você ganha o status de asilado ali e vai receber um green card depois de 1 ano. No Credible Fear, você não recebe status de asilado, tá? Você vai ter a oportunidade apenas depois de ter o seu caso ouvido de uma forma mais completa.
Tá certo. E para contextualizar, os tipos dos pedidos de asilo são raça, nacionalidade, opinião política, religiosa e grupo social específico. Fiz Perfeito, o meu isso aí, dever de vamos, casa. isso aí, você já está fera aí. Vamos para a pergunta aqui do A Voz da América, Estados Unidos, vamos mudar de vida? Essa pergunta ela tem um contexto dado em consideração o cenário atual do Brasil, né? Então vamos lá. Com as perseguições de bolsonaristas, posso pedir asilo político estando aí como turista? Eu acho que aqui o contexto é o seguinte, doutor. Como ele sabe que existem pedidos de asilo baseado em opinião política, ele quer saber se numa eventual perseguição, né, do judiciário ou de qualquer órgão, né, do governo, as pessoas poderiam se qualificar para um pedido de asilo aqui, né? Não estou falando que de fato tenha acontecido, porque existe também, né, situações de crime que as pessoas cometem, mas numa possível perseguição de um órgão judiciário, federal, whatever, poderia se qualificar? Se ficar comprovado que tem a perseguição, que tem risco de morte, enfim, ameaças, sim, poderia sim. Tá certo. Eu lembro que o senhor me falou uma vez, doutor, que geralmente na entrevista, né, eles fazem a pergunta se a pessoa mudar de cidade ou estado, se a perseguição para, né? Então, você acha que, devido a essa questão, às vezes a pessoa está sendo perseguida num estado, mas se ela mudar para outro, não se qualificaria para asilo? Bom, nesse exemplo aí que a Voz da América deu aí, é a Voz da América? É, Deve ser perfil o grande. perfil, né? É, que ele deu, se partir do governo federal, se aplica no Brasil inteiro, né? Em todos os estados. Então, agora, se for uma coisa isolada que está acontecendo ali no seu bairro, né? Um traficante, um policial que você está dizendo que tem um policial, às vezes, te perseguindo ali, se for uma coisa local, às vezes uma mudança para um outro estado pode sanar esse problema. Tá certo. Se eventualmente essa perseguição, né, ou acredita que seja uma perseguição, se dê por uma pessoa às vezes cometer um crime. Vamos supor que eu venha e fale assim, ó, temos que bater no ministro tal. Isso aí supostamente seria um crime. A pessoa se qualifica mesmo assim, porque às vezes o judiciário pode estar indo atrás da pessoa porque talvez ela está cometendo algum tipo de crime. Não estou afirmando, estou supondo. Sim. Isso se Tem, qualificaria, doutor? tem diferença entre perseguição, persecution, em inglês, e prosecution. Um é PER, persecution, que é perseguição, e o prosecution é a promotoria ali, o judiciário, movendo uma notícia crime, o que for, contra você por talvez um crime que você tenha cometido. Agora, se for crime de opinião política, tem que analisar bem a situação, porque se você estão te perseguindo e utilizando, às vezes, alguma lei ali para te perseguir numa opinião política, isso é sério. Tá certo, beleza. Só para contextualizar, tá, galera? Para que vocês possam entender o contexto das coisas, tá? Para a gente entender tudo. Vamos à pergunta do Jadson Oliveira. O que falta para a legalização dos indocumentados entrar em vigor, doutor? Só para a galera entender, né? Porque como é uma proposta, ela tem que passar por várias etapas. O senhor consegue explicar quais são as etapas que um projeto desses tem que passar para que efetivamente as pessoas vão lá, procuram advogado, paguem as taxas? O que tem que acontecer? Tá. Um processo legislativo, ele bem parecido com aí no Brasil. Né? Geralmente, a Câmara dos Deputados tem lá a House of Representatives aqui, tem lá um projeto de lei que eles querem mover para frente, é votado ali pelos parlamentares, né, pelos deputados federais, se aprovado, depois vai para o Senado. Então, é isso aí que está faltando para a legalização, ou seja, tudo. Depois ele vai para o Senado, e no Senado também é votado. O Senado muitas vezes tem a própria o próprio projeto de lei deles. Então, em algum momento, eles vão ter que chegar num denominador comum aí. A casa tem algumas matérias que elas querem que seja tratado de uma forma, o Senado de outra forma. Então, eles vão chegar a um consenso, se chegarem, e depois que eles chegarem,
é remetido para o presidente Biden para poder assinar e depois ser regulamentado, né? Que muitas vezes tem que ser muitas vezes codificado, colocar ali na letra da lei como vai ser funcionado, quais os formulários, eles prepararem os formulários, quais os formulários vão ser utilizados. Então, isso demora um tempo ainda. Vamos ter fé, força, que vai dar certo. Isso, exatamente. É o que eu disse, esperança acima de tudo. Bom, doutor, então nós vamos finalizando a live de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado. O senhor gostaria de deixar uma mensagem de esperança, de motivação para as pessoas que estão nos assistindo? Quem já está aqui, quem deseja vir aqui para os Estados Unidos? Roger, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Foi sempre muito bom estar com você, respondendo as perguntas dos seus seguidores, que são sempre muito simpáticos aí comigo, sempre me receberam muito bem. Eu acho que eu repito o que eu falei no início aqui da nossa conversa, de manter as esperanças, né? Acho que a gente há muito tempo não teve uma esperança tão grande de acontecer uma legalização. Então, quem está aqui e já esperou algum tempo, segura um pouco mais. Às vezes a pessoa está, como eu disse, às vezes está desesperada, quer ir embora, não aguenta mais ficar irregular aqui, mas já estamos aí com algumas coisas sendo tramitadas, mas só muito cuidado, não aceite aí, enquanto não estiver definido realmente que a lei passou, não caia em achar que já passou, já está contratando algum serviço de algum profissional, porque ainda não aconteceu. Quando acontecer, com certeza todo mundo vai ficar sabendo que vai ser, acho que vai ser um festival aí. E sempre tentar vir da maneira legal, tentar ficar legal o tempo todo. Tá certo, é isso aí. Bom, espero que todo mundo tenha gostado. Lembrando que essa live vai ser dividida em vários pedaços, então ao longo das semanas vocês vão assistindo os pedaços aí, beleza? Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar um comentário aqui abaixo. As redes sociais do Dr. Mark vão estar abaixo na descrição dos vídeos, para que vocês possam entrar em contato com ele e passar o seu caso em particular. Lembrando que se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário abaixo também. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Roger. Um abraço a todos.